A soberania de Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, outubro de 2011. Introdução. A soberania de Deus, a onisciência de Deus é tremenda. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o princípio e o fim, pois é o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8. E esse poder foi manifestado também na vitória contra a morte, conforme lemos. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos pelo seu pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Pelo fato de Jesus ter vencido a morte, aquele que o recebe normalmente perde o medo de morrer, pois passa a ter convicção, a certeza da salvação. A morte e restauração de Jesus tiraram toda a autoridade que o inimigo possuía, e como salmista, você e eu podemos declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, verso 4. A morte não deixou de existir, mas se tornou inoperante, porque não é mais o diabo que tem o poder sobre ela. E é acerca disso que eu vou falar. Você aprenderá a respeito do poder de Deus sobre a morte. Verá que Ele determinou a salvação a todos os homens por meio de Jesus Cristo. Ele quer que todos sejam salvos, mas só o salvo quem o recebe. Se uma pessoa não receber Jesus como seu Senhor e Salvador, se não se entregar a Ele, não será salva. Na carta aos Romanos está escrito que, se vivermos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Capítulo 14, do verso 8. Pai, esta é a tua palavra, que ela possa verificar o coração de cada ouvinte, nesta hora, fazendo-o conhecer mais do Senhor, da realidade de viver a vida de Deus, que o Senhor possa sondar cada coração e enchê-lo com seu amor, sua sabedoria e entendimento de sua palavra, e que a tua paz esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém. A escolha é sua. Em Filipenses capítulo 1, verso 21 está escrito: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como morrer pode ser lucro? Veja o que está escrito nos versos 22 a 25. Entretanto, se viver na carne traz frutos para o seu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Todo o sentido da nossa vida está em Cristo, e morrer é lucro, porque a morte trouxe a união eterna com Cristo, sem as limitações dessa vida que temos aqui na terra. Mas, por causa do próprio Jesus, é preciso que vivamos para que cumpramos o ídolo do Senhor, levando do seu imenso amor para a humanidade. A escolha é minha, é sua, é da mesma forma que você escolher ser salvo. Você pode escolher ter a vida de Deus na sua vida. Deus nos deu o direito de escolha, Ele nos deu o livre-arbítrio. Não somos como um robô programado, temos liberdade de escolha. Somos livres para escolher o caminho a seguir e podemos escolher viver para Cristo, dentro dos propósitos do Senhor para nós. E quando morremos, que a nossa morte seja para a honra e glória do nome do Senhor. Na Bíblia, temos o exemplo de Sansão, das escolhas erradas que ele fez para a sua vida, mas também vemos um momento em que ele parou e resolveu tomar uma atitude diferente de tudo o que já havia feito. Isso porque ele não queria mais envergonhar o nome do Senhor, dando um mau testemunho. Então escolheu morrer, mas morrer para a glória do nome do Senhor. Veja o texto que relata a morte de Sansão.
Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhe os corações, disseram: manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha na mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me voz só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com uma das colunas no meio em que se sustentia a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita de uma e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais do que matou na sua morte do que os que mataram na vida. Juízes capítulo 16, versos 23 a 30. Sansão fez uma escolha. Ele clamou a Deus que ele desse força para prevalecer contra os filisteus e honrar o nome do Senhor. Tudo na vida é uma escolha. Paulo disse: não sei o que hei de escolher. Muitas vezes dizemos que é a circunstância que escolhe, porque não sabemos escolher. Precisamos escolher a vida, porque a palavra de Deus diz: se vivermos para o Senhor, vivemos. Romanos capítulo 14, verso 8. Somos do Senhor. Isso é que importa. A grande dificuldade é que a morte traz-nos um estigma terrível, principalmente quando nos apoiamos em pseudo-verdades que o mundo prega sobre pós-morte, e nos esquecemos das verdades das Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 18 ao 23 está escrito: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Somos como peregrinos. Há um questionamento que permeia os nossos pensamentos: a quantidade de tempo que iremos viver. Vivemos em um mundo maculado pelo pecado. A própria Terra, o planeta, sofreu as consequências do pecado. Por isso, a deteriorização da vida. A atmosfera provoca, hoje, uma limitação na nossa existência. Antes do dilúvio não chovia, o planeta era coberto por uma grande nuvem, os raios solares não causavam doenças, muitas situações que vemos hoje não existiam e as pessoas viviam mais. Após o dilúvio, houve uma limitação nos anos de vida e o homem passou a viver menos. Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. Precisamos tomar posse desse domínio. Existe uma bênção para aqueles que têm o Senhor, que é o domínio da vida. Mas você pode dizer: pastor, a morte existe. No Salmo 91, verso 16, há uma promessa do Senhor que diz: saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Isso não significa que você tenha que chegar a 90 ou 100 anos em uma cadeira de rodas, mas que você tenha vida em abundância, que os anos que você viver, possa vivê-los plenamente. Você pode precisar morrer apenas em um acidente ou numa sala de CTI. Ouvi dizer sobre uma mulher que era muito temente ao Senhor e morava na casa de uma irmã.
Ela já estava velhinha e dizia a Deus que não queria dar trabalho para a família. Certo dia encontraram-na morta. Ela morreu naturalmente. Longevidade não significa apenas para sempre, porque há limite, mas você pode ter uma morte natural e tranquila. Ela não precisa vir em forma de tragédia. No Salmo 90, versículo 10 está escrito: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nesta área em que chamamos de vida física, o que contemplamos, tudo que vemos, por mais bela que seja uma paisagem, por mais encantadora que seja qualquer experiência, tudo é passageiro. Vivemos numa realidade efêmera. É por isso que o Senhor tem prometido novos céus e nova terra. Com a morte e ressurreição de Jesus, recebemos a vida eterna, e quem crer nele terá essa vida. João capítulo 6, verso 47. Em Gênesis capítulo 49, versos 28 a 33, temos encontrado o registro acerca da morte de Jacó. Por meio dele vemos como o Senhor foi com este homem até na hora da morte, e podemos entender que somos peregrinos aqui nessa terra, mas Deus nos dá o direito de escolha. Note que Jacó teve uma morte natural. Depois de avisar seus filhos, ele deitou-se, recolheu os pés na cama e morreu. São estas 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados do filho de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. O apóstolo Paulo enfrentou um naufrágio quando estava a caminho de Roma. A bordo com mais de 200 pessoas, ele as aconselhou a terem bom ânimo. Disse que nenhuma vida se perderia, somente o navio. Verso 22. Todas as circunstâncias falavam da morte. O navio balançava de um lado para outro. Era tudo escuridão. Mas Paulo escolheu não morrer ali, porque ele tinha um propósito de Deus a cumprir: chegar a Roma. Confira o texto. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de alguma terra, e lançando-se o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, achando 15 braças, e receosos de que fossem atirados contra os lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião aos soldados: se estes não permanecem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram o cabo do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de eu partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo, e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela na proa ao vento, dirigiam-se para a praia.
Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali um navio. A prova encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que, se soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Atos capítulo 27, versos 27 e 44. Você pode dizer, pastor, eu não sou Paulo. É verdade, você não é. Mas assim como Paulo, você é filho de Deus e precisa tomar posse dessa verdade. Assim como Paulo declarou que não iria morrer naquele naufrágio, você pode declarar que terá vida e cumprirá sua missão aqui na terra. Os propósitos de Deus para a sua vida irão se cumprir. Creia nisso e não escolha o tempo errado para morrer, conforme muita gente tem feito. Às vezes, porque o namoro terminou ou porque foi demitido do emprego, morrem. Deus sabe a hora da sua morte, pois Ele sabe de todas as coisas, conhece o nosso princípio e fim. Por isso, não viva preocupado, contemple o Senhor na sua vida e viva plenamente. Alguém me perguntou, existe hora de morrer? Na onisciência de Deus, Ele sabe a hora da sua morte, tal como sabia a de Jesus. Nada do que aconteceu com Cristo fugiu do controle de Deus. No momento certo, ele pediu ao Pai que o levasse e disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus escolheu cumprir a vontade do Pai e viver para Deus, e ao ressuscitar ao terceiro dia, declarou que o poder da morte não estava mais nas mãos do inimigo, mas nas mãos do próprio Deus. Por meio de Jesus, recebemos vida, pois ele venceu a morte. Há um cântico de nome Vitória da Cruz, do Diante do Trono, que conta um pouco disso, e Jesus venceu a morte. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador, mas não eram os cravos que prendiam na cruz. Foi meu pecado que matou Jesus. O dia fez-se em trevas e o universo inteiro estremeceu. A multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus. O véu do templo se rasgou, hoje eu posso entrar no Santo dos Santos, venho adorar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Começou a ouvir, mas os fortes que tremiam toda a terra e foi conferir. Quando as portas se abriram ao Cordeiro viu, e como um leão Jesus fugiu.
venceu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou, e lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá entre os mortos, não devia procurar. Viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, ele vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Vamos declarar: ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me Cante e tome posse de toda essa verdade, a vitória de Jesus sobre a morte. Nos 4 evangelhos temos a morte de Jesus. Vejamos as versões de cada um. Mateus, capítulo 27, versos 45 ao 50 diz: Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra,
Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Em Marcos, capítulo 15, verso 31 a 37, diz: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. A hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani? Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, disse: Vede, clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Em Lucas, capítulo 23, versos a partir do 44, está escrito: Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retirou-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Lucas capítulo 23, versos 44 a 49. No verso 28 ao 30 de João 19 está escrito: Depois, vendo Jesus que tudo que estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixaram num caniço de isopo, lhe chegando à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinou-se a cabeça, rendeu o espírito. Jesus não morreu porque os efeitos dos cravos estavam exercendo um poder de morte sobre ele. Ao contrário, ele, clamando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ele morreu para que fôssemos feitos filhos de Deus e tivéssemos como herança a vida eterna. Todo aquele quanto receber a Jesus como seu Senhor e Salvador recebe vida, e vida em abundância. O medo da morte vai embora, porque entende que um dia ele irá buscá-lo para estar com ele. Aqui na terra somos como peregrinos, com o propósito de levar a palavra, o evangelho até os confins da terra. Por isso, viva como herdeiro da vitória de Jesus. Testemunhando Deus. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, por isso hoje nós temos a morte física. E por conta disso repousa sobre nós uma sentença que diz que nós somos pó, e ao pó haveremos de tornar. Mas precisamos entender que nem sempre a morte precisa vir por um acidente, por uma enfermidade ou fora do tempo. A morte pode vir de maneira natural, e você poderá partir para a honra e glória do Senhor, depois de viver plenamente uma vida com Cristo, realizando a missão que o Senhor mesmo preparou você para cumprir. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, para a sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 a 26. A morte veio por Adão, mas Jesus Cristo a venceu e nos deu a vida quando ressurgiu ao terceiro dia e sentou-se à direita do Pai. Há uma poesia chamada Morte, e o autor dela a chama de amiga e doce. Mas segundo a perspectiva da palavra de Deus, a morte é nossa inimiga.
Você precisa ver a morte como inimiga e não viver debaixo da opressão do inimigo, com medo dele. O cristão não vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 8. Isso não significa que não temos sentimentos, que não choramos, pois somos humanos, mas não guardamos no coração espaço para o desespero, para a revolta. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Tudo passará, mas o que conta é quem verdadeiramente somos em Deus. Somos instrumentos na mão do Senhor. O fato de viver sob pressão não pode ser motivo para a pessoa desejar partir para Cristo, pois há muitas pessoas que precisam do nosso testemunho de fé. Tantas pessoas precisam conhecer a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo disse, parafraseando, eu não quero viver apenas para morrer de velhice. Eu quero dar frutos. Eu quero viver para a glória do Senhor durante toda a minha vida. Quero manifestar a glória. E é dessa forma que o Salmo 92 diz que vivamos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, o Altíssimo, anunciar de manhã a sua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos. Serão cheios da seiva e do verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmo 92, verso 1 a 15. A velhice não significa dar trabalho para os nossos familiares. Ficamos doentes, dependentes de outras pessoas para cuidarem de nós, mas podemos dar frutos, anunciando o Senhor Todo-Poderoso. E assim frutificamos, plantando e colhendo as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Seja na juventude ou na velhice, precisamos dar frutos. Tenha compreensão em seu coração da palavra viva do Senhor. Pertencemos a Deus, somos feitura dele. Com ele podemos suportar a hostilidade das perseguições e a dor das circunstâncias difíceis da maneira espantosa. Nada no universo está fora do controle de Deus. Por isso nada, incluindo nós mesmos, pode separar-nos do seu amor. Viva esta realidade. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura,
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8, verso 31 a 39. Palavra final. A morte física, quando o Espírito deixa o nosso corpo, não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que o povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Deus, na sua infinita bondade, na sua onisciência, tem conhecimento de tudo. Ele nos deu o direito de escolha. Então, escolha viver uma vida bonita, para a glória do Senhor. Escolha viver e não apenas ver os dias passarem, os cabelos ficarem brancos. Podemos também, assim como o apóstolo Paulo, escolher viver e ser nas mãos do Senhor uma bênção, cumprir a vocação, deixar o coração pulsar tendo um propósito de vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Sendo assim, quando chegar a nossa hora, eu e você poderemos fechar os olhos e abri-los novamente na presença do Pai e contemplar aquele que sempre esteve com os olhos sobre a nossa vida, Jesus Cristo. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.